Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Olha, enquanto as ocorrências e sinistros de trânsito estão disparando, foi entrevista de agora há pouco com o diretor do Detran, Givaldo Vieira, nós temos 3 pessoas perdendo a vida por dia, tá? No trânsito aqui no Espírito Santo. Tem outras ocorrências que estão caindo, né? Quando a gente fala aí do contraponto dos sinistros de trânsito, como roubos em ônibus e residências, a queda chega a quase a metade, viu, Mara? É a coluna dela de hoje, está aqui no estúdio conosco para compartilhar essa informação com vocês, ouvintes. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aí os ouvintes. Exatamente, Fernanda. Por um lado, a gente tem essa estatística pavorosa, né, do trânsito, e quem está nas ruas todos os dias vê que a situação está ficando cada dia mais complicada, né? As pessoas estão muito impacientes no trânsito e, às vezes, a gente percebe ou a gente imagina que estejam querendo diminuir algum tempo, né, no trânsito, e isso não é possível, né? E assim a gente sabe também que as nossas cidades estão com muito carro nas ruas, né? E tudo isso faz com que o trânsito fique mais lento, então exige muito mais de quem está à frente, né, na condução de um veículo. E lamentavelmente a gente tem visto esse cenário que você acabou de citar, né? A perda de vidas, né? Por outro lado, a gente também tem outras estatísticas que também já assustaram muito a gente aqui, como o próprio secretário de Segurança já avisou, já aterrorizaram algumas pessoas, que a gente está falando de roubo em ônibus, né, em residências, mas principalmente roubo em coletivos, né, fazendo uma distinção aí que roubo é aquela situação que envolve um nível de violência muito maior e que pode até resultar numa morte também, que é o caso do latrocínio, né, quando se evolui para isso. A diferença do furto, né? Do furto, o furto é aquele batedor de carteira, aquele crime que acontece que às vezes você nem percebe que ele aconteceu. O roubo tem, né, violência. O roubo tem violência. O furto não. E o que acontece no furto aqui nos ônibus? Ele acontece nos horários de pico. Muitas pessoas citando o caso dos ônibus, né? Mas pode ocorrer em via pública também. Mas muitas pessoas dentro do mesmo veículo, né, disputando um horário, né, para ir embora para suas casas, por exemplo, no final do dia, e a pessoa às vezes tira um celular, uma carteira da sua própria bolsa, ou do que está às vezes no bolso, e você às vezes só vai perceber depois, ou às vezes quando consegue uma vaga dentro do ônibus para sentar, ou está mais tranquilo, ou chega em sua casa e dá por falta daquele objeto, entendeu? Esse é o furto. Agora, no caso do roubo, não. Tem um quesito mais de violência, né? E é onde, exatamente esse é um dos indicadores. O que a gente tem? A gente tem uma lista de indicadores de crimes patrimoniais que são listados ali no Observatório da Segurança, que está ali ancorado dentro do site da Secretaria de Segurança Pública. E desses 10 crimes patrimoniais que foram listados lá, 7 estão com queda, né? Listados principalmente, quem está no topo da lista tem 2, né? Que é o roubo em transporte coletivo e residência em condomínio, que tiveram uma redução aí pela metade nesse primeiro trimestre do ano. Só que, se a gente observar, no ano passado também já houve queda, né? No caso do transporte coletivo, no ano passado, foi uma redução de 56%. Então, ele já tem uma tendência, né, de queda, que é o que o secretário nos afirmou. E a gente tem ali, então, nessa lista aí, tem transporte coletivo, né, que a gente citou, que teve redução aí de quase 50%, roubo em residência também, roubo em estabelecimento comercial, roubo a pessoa em via pública. Aí nós todos estamos falando daqueles casos, como eu já disse anteriormente, que envolve uma violência maior. Aí nós estamos falando também o furto em residência, né? Que a pessoa às vezes invade uma casa, às vezes não tem nem ninguém em casa, vai lá e comete o furto, né? Furta a pessoa em via pública e crimes informáticos. Todos esses tiveram uma redução aí nesse período aí, nos primeiros 3 meses aí do ano. O secretário de Segurança Pública, quando eu conversei com ele atribui essa redução principalmente ao uso de tecnologias, Fernanda, que são os totens que a gente está vendo aí, aqueles totens de segurança gigantes que a gente tem visto aí pelas ruas, e o reconhecimento facial, que vem aí junto com as câmeras inteligentes. No caso dos ônibus, foram instalados nos ônibus e em todos os terminais, né? Então, elas ficam monitorando, e quando identifica aí uma pessoa que tem um mandado de prisão
em aberto, ainda não cumprido, são efetuadas essas prisões, o que eles chamam de prisões mais qualificadas, porque você já vai direto naquela pessoa que tem um mandado de prisão. E algumas dessas pessoas, da metade do ano passado para cá, já foram 750 prisões. Alguns desses casos são exatamente de pessoas com mandados de prisão em aberto por roubos, né, também. Então, isso faz com que essas pessoas também sejam retiradas das ruas, né. Passou por um totem desse, reconheceu. A gente deu recentemente o caso daquele que aconteceu lá na praia na Costa Pereira, no centro de Vitória, né? Isso, que um homem lá foi reconhecido pelo totem, ele até reagiu, ele estava com um coletezinho de guardador de veículos, mas era uma pessoa foragida, né? Que tinha saído do sistema penal, estava foragido do sistema penal, e ele foi pego lá, resistiu, né? E ele também estava cumprindo uma prisão lá por um caso de roubo. Então, assim, é um recurso que eles estão pensando, inclusive, já um estudo da própria Secretaria de Segurança para ampliar essas tecnologias, né? Segundo o secretário, esse estudo está sendo finalizado, vai ser apresentado para o governador agora em maio, e aí o investimento é uma decisão do próprio governador, se vai fazer na totalidade ou em parte, ou se vai ou não fazer, né, principalmente, e quantas novas câmeras ou novos totens vão ser instalados. Eles, segundo o levantamento deles, têm sido eficientes não só para o controle dos principais crimes, desses de cumprir mandados de prisão, de localização de pessoas, né, que potencialmente tem um potencial para cometer crimes, mas uma segurança maior na comunidade, principalmente para os comerciantes, né? Então, por isso, essa proposta aí de fazer esse acréscimo aí no planejamento. Segundo o secretário também, a gente conversou com ele, o que acontece? Com o uso dessas tecnologias, eles podem planejar melhor o uso das equipes, né? Das corporações, das viaturas, né? Elas não precisam estar somente paradas em um determinado ponto, elas podem estar circulando por outras áreas próximas, e ao serem acionadas aí pelo totem ou por alguma câmera, eles conseguem chegar mais rapidamente, né? No caso dos terminais, segundo ele, tem sempre uma dupla de policiais que com aquele uso do adicional de uma escala aí, né, que eles fizeram aí, que eles recebem para trabalhar aí, que é chamada escala ISEL, né? E tem um adicional que eles recebem aí para atuar no período de folgas. Mas, por outro lado, Fernanda, nós temos ainda 3 outros crimes na lista dos 10, que ainda representam um desafio, né, que ainda não reduziram, que é o caso de furto em transporte coletivo, que lembra que a gente citou que o roubo teve queda, aquele que envolve violência, mas o furto, que é aquele que a gente citou inicialmente, que ocorre nos horários de pico e tudo mais, esse continua crescendo, e é um crime mais difícil de você combater, porque ocorre, né, naquelas circunstâncias. Também o furto em estabelecimento comercial e o estelionato e a fraude, que embora tenha crescido num percentual menor, é o que tem o menor número de casos. E aí nós estamos falando daqueles crimes que acontecem em um ambiente virtual, que aqui várias vezes, né, você já entrevistou várias pessoas falando sobre isso, né, aqueles golpes por celular, os e-mails que você recebe, as mensagens que você recebe, que as pessoas acabam sendo vítimas desse tipo de estelionato, principalmente no ambiente virtual. Esses são os grandes problemas, Fernanda. E vão ser os novos desafios. É isso. Obrigada, Vilmara, pelo seu destaque. Até quarta.